Alô? Está dando para escutar todo mundo? Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os organizadores do evento, agradecer o convite do Ministério Público, a todos os membros da mesa. A minha pergunta é para você, Pedro, posso chamar dessa forma? Nessa linha do em que pé estamos. Pelo que eu entendi, já foi votado um mapa pelo grupo, mas o texto ainda não está completamente finalizado, é isso? Como eu havia dito... Só já começando já a pergunta, então. Se for esse o caso, né, se não é uma coisa indissociável, você votar o mapa sem conhecer exatamente o que se entende por cada um das zonas. Só pode estar aqui, né? Até porque pode ter tudo Z1, mas se houver uma desnaturação do que se entende por Z1, o estrago pode ser grande também. Bom, algumas coisas. Primeiro, ali houve uma votação onde se escolheu entre duas propostas que foram apresentadas aí, na verdade, o que foi colocado lá, inclusive pelos representantes da Prefeitura de Ilhabela, que foram lá apresentar o mapa, antes e depois da votação, é que havia a possibilidade de se ouvir a população e, por se ouvir, acatar propostas de alteração. E efetivamente é isso que tem sido cumprido. Né? O fato de a gente estar indo conversar com a prefeitura, depois o prefeito até chamou no dia 17, chamou ontem representantes das comunidades, como são castelhanos e Bonete, para dar notícia do que foi discutido e do que estava sendo tratado, inclusive anunciar de que efetivamente esse mapa quase que certamente vai sofrer alterações em função dessas discussões. Então, assim, o mapa, como eu disse, né, tanto o mapa quanto o decreto eles são em construção. A questão de mapa versus decreto, que vem antes, que vem depois, na verdade, quando você delimita uma determinada zona, as principais questões afetas a essa não estão no decreto, estão na lei. Então você, quando delimita, você já sabe do que se trata, do que você está falando. O que, na verdade, o decreto fala é complementar a lei, preencher vazios na lei dentro da balizamento que é permitido, que vão orientar os órgãos licenciadores. Porque, como existe uma série de coisas acontecendo em qualquer uma das zonas, que não estão, obviamente, na lei, porque não tem que estar na lei, mas que serão objeto de permissão municipal e de licença ambiental, é importante dar segurança a esse agente de que ele está fazendo a coisa certa, não extrapolando aquilo que a lei lhe permite fazer. E, portanto, negando coisas que não estão expressamente negadas na lei, mas que também não estão explicitamente tratadas. Então fica aquela zona cinzenta nas quais os advogados se valem para construir teses a favor e contra. Então, por isso que a gente está falando. A ideia é que não seja um instrumento que permita a judicialização das atividades, né? Mas sim que esclareça e faça. Então, eu acho que essa é a questão. A gente está trabalhando mais ou menos em questões simultâneas. O problema do decreto, o senhor melhor do que eu sabe, que ele são tecnicalidades, né? São questões que são muito difíceis de você conseguir discutir numa plateia leiga e ampla, porque muitas vezes as pessoas não vão estar entendendo. Então a gente procura
essas coisas, esses detalhes do decreto, e é na hora da discussão do mapa, quando você traduz o que é possível e o que não é possível naquelas zonas, que as pessoas ficam sabendo, então, basicamente, o que está no decreto. Né? O grupo, eu até esqueci de falar, o grupo setorial aqui do Litoral Norte, eles são compostos de 8 representantes, 8 membros titulares do Estado, né? 8 membros titulares das prefeituras e 8 suplentes, também do Estado da Prefeitura, 8 membros titulares da sociedade civil, dos 4 municípios, e 8 membros suplentes. Né? A nossa perspectiva agora é terminar algumas questões que estão lá no decreto e levar isso para a análise jurídica nossa, para ver se aquilo que a gente propõe tem fragilidades, tem contradições, tem substância jurídica necessária para que possa ser, então, levado adiante. Enquanto isso, nós, então, agora estamos ficamos 2 anos tratando do decreto, e, enquanto isso, nós estamos agora tratando dos mapas. Então, os municípios, o que se convencionou lá no grupo setorial é que a discussão parte de uma proposta do município. E sobre essa proposta do município, então, são feitas as discussões, críticas, sugestões de alteração e etc. e tal. Isso por quê? Porque, bem ou mal, o município é a figura institucional com mais legitimidade. É forte falar em legitimidade, talvez que não é. Eu não quero deslegitimar as outras que não é disso, mas e principalmente em ferramentas, instrumentos, sobre o que está acontecendo no seu território, sobre as políticas públicas municipais que estão em andamento, porque o prefeito tem um mandato, esse mandato é feito em cima de propostas de governo que são eleitas pela população, por intermédio, e que, portanto, exigem, em tese, pelo menos, o uso do território, ou não o uso do território, depende de como que é a proposta do governo. Então, por isso que se parte da questão municipal. E o que nós percebemos, então, com esse evento lá da discussão, é que nesse momento é o momento da gente ampliar as discussões. Então, aqui na Bela, nós estamos fazendo agora essas discussões, vai haver audiência pública aqui, já estamos em fóruns setoriais discutindo isso desde o dia 28 para cá. Assim também vai ser em Ubatuba, em Caraguatatuba, em São Sebastião. Vamos fazer reuniões com os setores da sociedade lá, de forma que a gente consiga captar o maior número de propostas, anseios ou críticas e a partir daí tentar levar a uma posterior audiência pública aquilo que o grupo julga o mais que atende melhor todo esse conjunto de anseios. Eu até entendi a argumentação, mas ainda que haja um balizamento da legislação federal, da legislação estadual, esse detalhamento que é feito pelo decreto, ele é imprescindível para que as comunidades possam se posicionar sobre qual tipo de zoneamento elas querem para cada região da ilha. Né? Então, por exemplo, se pode pousada, se pode restaurante, essas atividades, elas são definidas no decreto. Por exemplo, quando se define o que é ecoturismo, isso é definido no decreto. Por isso que eu acho que é relevante que essa discussão seja feita simultaneamente. É esse o zoneamento e é essa a definição, até o seu nível máximo de detalhamento de cada um dos zoneamentos. Né? Por exemplo, para o membro da comunidade imponente, ele quer saber se aquela pousadinha que tem lá, ela vai ser permitida em um determinado tipo de zoneamento ou não. Né? Por isso que eu acho que é relevante que se tenha o texto juntamente com o mapa. Só uma pergunta, se essa proposta do Jefferson ela é vinculativa para o governador. Eu acredito que não. Não é? Não. Então, eventualmente, se
ainda que seja vencida uma determinada proposta, o governador ele vai ter a possibilidade de não acolhê-la e adotar uma proposta alternativa. Adotar, não acolhê-la, sim. Adotar uma proposta alternativa pouco provável. O que eu imagino que aconteceria numa situação hipotética como essa, que eu sinceramente ainda não vi acontecer, não que não seja possível, é o governador devolver ao grupo e pedir para que refaça. Mas apresentar instituições, embora juridicamente até que seja possível, eu acho sinceramente que a chance de negociação de Obrigado. Esse aqui funciona aqui, colega? Funciona? Eu vou falar agora do Dr. Geralcílio, da OAB. Alô, oi, estão me ouvindo agora? Tudo certo? Gente, boa tarde a todos. Vou falar aqui rapidamente, só uma manifestação sobre os posicionamentos. Quero dar uma posição sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ilhabela. Primeiramente, quero parabenizar os organizadores do evento e reafirmo aqui a minha felicidade como caiçara, nascido, criado em Ilhabela, saí para estudar, voltei, e ver tanta gente reunida com um só propósito: cuidar do meio ambiente que vivemos, né? Porque o meio ambiente não é só florestas, não, é a parte urbana, é a nossa casa, são os nossos vizinhos, então isso é de suma importância. Mas, na qualidade de advogado, lidador do direito, e o doutor Tadeu, grande combatividade aí contra atos ilegais do poder público, no que fere o meio ambiente, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês. Nós temos que delimitar duas coisas. Interesse, quando falamos em meio ambiente, interesse político e econômico do interesse partidário e econômico. Por quê? O interesse político e econômico todos nós temos. Eu sou um ser político, estou aqui debatendo como vai ser melhor o meu meio ambiente. Eu tenho interesse econômico porque eu tenho meu escritório de advocacia e trabalho para isso. Certo? Os donos de pousada querem um turista aqui para ganhar. Como nós vamos trabalhar com isso? O que me preocupa como advogado e vice-presidente da OAB, São Sebastião Ilhabela? Me preocupa a demagogia do interesse, tá, partidário e econômico. Quando se fala em porto, quando se fala em teleférico, porque isso não pode ser permitido aqui. Isso é um absurdo. Vou falar por quê. Você acha que a Tamoios ela foi duplicada para quê? Para melhorar o meu transporte? O de vocês? Negativo. Para melhorar o quê? A estratégia de transporte do porto. Agora, eu também não posso ser, desconhecer fatos que são realidade. O progresso, ele é inevitável e não tem como impedi-lo. Todavia, como advogado, estou aqui para deixar bem claro o seguinte: a população devidamente organizada tem poderes, primeiro, doutor me corrija, representar o digno promotor de justiça no caso de uma ilegalidade contra o meio ambiente, usar os remédios constitucionais para evitar isso. Eu digo uma coisa para vocês, advogo há 10 anos, e o que eu vejo acontecendo em Ilhabela, no litoral, me deixa triste, porque, como eu disse, eu sou caiçara. No entanto, eu vejo que agora, como bem colocou o nosso amigo, a população acordou, está aqui na combatividade disso. Então, gente, o que eu queria colocar agora como representante da OAB? Que a OAB, nesses eventos, estará sempre presente, apoiando, e também, caso existam denúncias, existam irregularidades, vamos levar isso ao conhecimento das autoridades. Porque o poder não é do político, o poder é do povo que lhe outorga o mandato. A população é fundamental. Obrigado, doutor Geralcílio. Alguém da mesa mais quer fazer alguma pergunta? Posso começar? Só uma pergunta, desculpa. Eu queria entender, na verdade, eu acho que entendo, mas acho que é importante fazer a pergunta publicamente. A audiência do dia 12 não é a audiência daquelas previstas no processo regular de revisão do decreto, certo? Que são aquelas audiências
Entendeu a pergunta? Certo, não só. Porque a revisão do decreto prevê que após a proposta do grupo setorial, elas voltem, e após a avaliação da secretaria, elas voltem ao município, não é isso? A audiência pública do processo legal de aprovação é a audiência pública do produto completo, não do produto setorizado. Obrigado. A palavra pode vir agora da Associação 1130. Complementando do Jorge, nas audiências públicas, tanto nessa do dia 12 quanto nas posteriores, qual é a real vinculação do que foi falado lá para a alteração do decreto que estiver sendo analisado? Então, a minha pergunta é a seguinte: vocês têm um grupo hoje, esse grupo votou o mapa, aprovou esse mapa, por exemplo. Se numa audiência pública a população da cidade se colocar contra aquilo, o mapa tem que ser mudado e vai sofrer uma nova votação por quem? Por esse mesmo grupo? Então, se esse grupo não concordar com o que foi falado na audiência, o mapa não vai ser alterado? Dá para tomar uma grama, né? Sim, eu penso que sim. A lei ela é clara quando ela outorga ao grupo o poder de apresentar propostas. Ao grupo cabe ouvir e entender do que ele ouviu. É isso que eu posso dizer. Alguém mais na mesa? Mais uma pergunta? Temos aqui a primeira pergunta, Maria. Em várias oportunidades, o prefeito de Ilhabela comenta que nós não temos um parque estadual, e sim uma unidade de conservação. Qual é a verdade nessa afirmação? É o vídeo da Associação de Hotéis. Estamos com problemas aqui nesse caso. O prefeito comenta que nós não temos um parque estadual, e sim uma unidade de conservação. Qual é a verdade dessa afirmação? Eu acho que está havendo uma confusão, porque o parque estadual é uma unidade de conservação. Talvez no contexto que ele tenha dito isso, haja uma interpretação diferente, porque isso, o Parque Estadual é uma unidade de conservação. Mostrei aqui, tem um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tem a definição do que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma lei federal que diz uma série de outras coisas, além de definir o que é o Parque Estadual. Tentei falar aqui um pouco mais sobre zona de amortecimento, sobre plano de manejo, são obrigações, conselho de unidade de conservação. E eu sou muito antiga nesse negócio, gente. O primeiro zoneamento do litoral norte, o zoneamento do litoral norte, eu coordenei. Uma coisa antiga já, né? Foi em 89, né? E assim, era uma época que a gente queria participação. Participação é que eu já falei para vocês, que na época da ditadura. Então, essa lei de gerenciamento costeiro, que é anterior ao plano aqui do SNUC, a lei do SNUC, era um caminho para a gente ter uma participação, uma coisa legitimamente estabelecida. Então, quando eu estive na França, em outros lugares, falando do plano de gerenciamento costeiro, programa de gerenciamento costeiro, todo mundo adorava na década de 90. Fui no Rio, na Rio 92, falar sobre o zoneamento, não sobre o zoneamento, fui falar sobre o programa de gerenciamento costeiro. A lei de gerenciamento costeiro institui 4 instrumentos, que são o programa de gerenciamento costeiro. A nossa lei de 98 estadual também diz isso. Tem que ter um sistema de informações. Para o quê? Para ter um sistema de monitoramento, além de ter plano de gestão, porque a gente quer planejar o futuro, não só ver o que está acontecendo e estabelecer o que está acontecendo. Os parques
SNUC, depois, em 2000, foram conseguir essa mesma possibilidade de ter participação política. Então, o gerenciamento costeiro é muito interessante, sim. No caso da participação, da representatividade, eu avalio hoje está um pouco defasado, porque tem município, tem estado e sobra só um pouquinho para a sociedade civil. Nós tentamos, no SNUC, mudar isso, porque não é que as leis existem, estão para ser melhoradas, discutidas. Melhorando porque o legislador tem uma intenção. A gente vê claramente a intenção do legislador. E depois nós temos que fazer com que isso seja cumprido. Então, quando o gerenciamento costeiro foi feito, era inclusive para disciplinar no campo da conservação, porque antes era marinha. Tá? Aí juntou com o Ministério do Meio Ambiente, porque nós não tínhamos SNUC, a gente não tinha unidade de conservação e a zona costeira é patrimônio nacional. Tem que ser preservado. Tá? Então era um meio de participação. Assim como para existir unidade de conservação, parque estadual, que são a mesma coisa, para fazer existir efetivamente, a gente tem que participar dos caminhos que foram abertos, conselhos de representação. O conselho do gerenciamento costeiro é uma parte desse programa de gerenciamento costeiro. Porque se há 10 anos atrás era diferente o litoral, e agora a gente tem que atualizar, cadê o sistema de informação para monitorar isso? Por que o plano de gestão do gerenciamento costeiro não foi feito de modo a controlar esse crescimento? Então, não serve um programa de gerenciamento costeiro que só vá ratificando e atualizando os usos e modificações que foram feitas. Era um planejamento. Assim como no SNUC, um parque estadual, também tem planejamento. Uma área de proteção ambiental tem planejamento. Que futuro você quer? Por que as pessoas vão participar? Participar para quê? Trabalha, tem uma série de encargos na vida para fazer. Vai participar para ratificar apenas uma decisão que já está sendo tomada? Não. Tem que ser para planejar, para produzir aquele projeto de futuro que a gente queira. Aí as pessoas participam. Né? Porque senão, a gente tem visto aqui inúmeros fóruns de participação nesse cultural, sem falar no resto, né? Mas aqui tem um acúmulo, são sempre as mesmas pessoas que têm maior disponibilidade, então precisa sim, eu acho que ampliar esses fóruns, assim como o parque a gente tentou fazer aqui uma certa abertura de conversa em 2004, né? Vamos fazer um conselho, todo mundo tem que entender, tem que carregar os números debaixo do braço, né? Por quê? Porque o parque é uma unidade de conservação, você tem que ver a lei que manda sobre isso. Assim como o gerenciamento costeiro. O zoneamento, diferente do zoneamento, depois saiu o zoneamento ecológico econômico, uma legislação também, mas o gerenciamento costeiro prevê como um dos instrumentos do zoneamento, mas também o plano de gestão que nós queremos, que tem que se coadunar com o plano diretor, porque pela Constituição Federal é o município que mexe com o zona. Né? Então nós temos que entrosar. E precisamos discutir muito. Hoje em dia, a população quer discutir, precisa aprender o que é o gerenciamento costeiro, precisa saber de todos esses instrumentos, que daí cobra a sua execução não só na parte do zoneamento, mas também do plano de gestão, mas também o sistema de monitoramento, todos os outros instrumentos para que a gente tenha o tal esperado equilíbrio de crescimento e de desenvolvimento. Então, eu acho que Vou só intercalar as perguntas escritas com a manifestação oral dos inscritos. Tem aqui a próxima, Faed. Meu nome é Júnior Zabundi, cidadão. Eu sou da época antiga aí, 95, 96, que eu estive secretário do Meio Ambiente, Marília, Ferreira, essa turma da velha agora. Então, boa parte do que eu quero colocar, o doutor Mentor já respondeu, já perguntou, já teve resposta.
Mas é o seguinte, eu não tinha dúvida nenhuma quanto à não modificação do que é hoje. Tá? A explanação do Deco, não tem profissional? A sua explanação. Luiz Roberto é o nome que eu uso para fugir da polícia, só. Então, Beto, olha, o que você falou foi sensacional. Mais sensacional ainda é o que você não falou. Então, eu não tenho dúvida agora nenhuma de que a coisa não deve mudar nada. Deve sair de tudo. Bem, eu quero fazer uma colocação no seguinte propósito. Nós temos comunidades tradicionais aqui, levanta a mão. Tudo bem, ó, não levantem mais a mão. Quem passou um mês numa comunidade tradicional? Levanta a mão. Olha, então é o seguinte, não está coerente o peso referente às comunidades tradicionais, o peso de cada voto. De um elemento da comunidade tradicional deve valer com dezenas de votos de quem nunca esteve lá. A gente precisa parar de meter goela abaixo dos outros o que a gente acha. Eu não sei como vai ser feito isso, mas é um absurdo isso. Eu nunca estive uma semana na comunidade tradicional, vou lá e fico dando palpite, tá? Ser representante. Se algum da prefeitura ficou 30 dias, levanta a mão. Não, muito bem. Tá. Então, não é para criar disputa aqui. Tá? Então, tem uma proposta. Quem não for da comunidade tradicional e votar assunto da comunidade tradicional, tem que fazer um estágio de 6 meses. Que nem agora, não precisa de estágio de médico, estágio disso, estágio daquilo. Então, vai lá, fica 6 meses, aí tem um aval da comunidade para votar. Só isso.